grande movimentação do dia 2 e uma das grandes movimentações de toda a off-season, que foi a chegada de Miles Turner em Milwaukee. E aqui temos que analisar por partes, né? Porque essa foi uma contratação que envolveu muita coisa, né? Primeiro, vamos falar sobre a chegada em si do Miles Turner, sobre o valor. 107 milhões, 4 anos de contrato, uma média de 26,7 milhões por temporada. Um valor que eu acho ok pro Miles Turner. Ok. Não, assim, esperar que o Miles Turner assinasse por menos do que isso é loucura. Depois da temporada que ele fez, indo para as finais, sendo crucial na campanha do Pacers, sendo um dos melhores pivôs da NBA temporada passada, ele que já é um dos melhores pivôs da NBA há pelo menos uns 6 anos, mano, não tinha como ele assinar por menos do que isso, né? Inclusive, na minha opinião, o Bucks até pagou barato pelo Miles Turner, né? E aqui eu tô me restringindo ao contrato do Miles Turner. Ainda não tô falando do que o Bucks teve que fazer para viabilizar esse contrato dele. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas o contrato em si, 107 milhões, 4 anos, pra mim saiu barato. Eu tava esperando o Miles Turner pegando 30 milhões de média. Ele poderia pegar 30 milhões, tá? Ele poderia. Então, eu acho que a contratação em si, o valor, cara, eu acho que o Bucks foi brilhante aqui. A chegada dele eu acho excelente, pensando em encaixe no time, né? O Bucks que perdeu o Brook Lopes, cara, repõe da melhor forma possível. Na verdade, nem é possível, porque era um movimento que ninguém cogitava. Então, o Bucks fez o impossível aqui. Pegou uma versão mais jovem, mais atlética e melhor do que o Brook Lopes. O que era o Brook Lopes em Milwaukee? Um cara que protegia o garrafão e matava a bola de 3. Ele era isso. O Miles Turner faz exatamente isso, só que ele faz tudo melhor. Pra mim, ele defende melhor, é mais atlético, é mais móvel e arremessa melhor do que o Brook Lopes. E é mais jovem. Claro, o Miles Turner não é mais um menino, ele é um cara já experiente. Mas em comparação ao Brook Lopes, cara, o Miles Turner é um bebê. Em comparação ao Brook Lopes, né? É um cara que deve ter pelo menos mais uns 3, 4 anos de alto nível na liga. Então, o valor eu acho muito bom. A chegada eu acho muito boa em termos de características, em termos de entrega que ele pode ter no time. Né? Você ter uma quadra defensiva com Turner e Giannis, mano, é absurdo. É absurdo. O potencial defensivo que esses dois caras têm jogando juntos é surreal. E ofensivamente, os dois tendem a funcionar super bem juntos. Você tem um Giannis que é uma jamanta atacando o garrafão, é um cara imparável, é um trem. Você não para. Você vai trombar com um trem? Você não tromba com um trem. E você tem ao lado dele um cara que também ataca bem por dentro, que é atlético, só que arremessa super bem. É um cara que pra você contestar o arremesso dele, meu amigo, é complicado você contestar o Miles Turner, mano. É bem complicado. Então, mano, é uma dupla que tem um potencial tático gigante. E então, mano, eu adoro, mas eu adoro muito a chegada do Miles Turner. Adoro muito. Agora, temos que falar sobre o que foi necessário pro Bucks conseguir o Miles Turner. Porque se o Bucks não abrisse espaço no seu cap, o Bucks não ia conseguir o Miles Turner. Não ia conseguir. O Bucks não teria mobilidade financeira para isso. E aí o que o Bucks fez? O Bucks fez uma manobra criativa e arriscada, que foi dispensar o Damian Lillard, sim, Dame Doula dispensado, e diluir o valor que ele tinha para receber, que eram 113 milhões por mais 2 anos, diluir esse valor nos próximos 5 anos. Ou seja, meio que o Bucks parcelou o resto da dívida que tinha com o Damian Lillard, né? Fez ali o carnezinho, né? E parcelou a dívida. E vai pagar um pouco mais de 20 milhões de dólares pro Lillard até 2030, de forma parcelada. E essa grana vai ficar como dead money
no cap do Bucks, né? Vai contar no cap do Bucks mesmo o Lillard não jogando lá. Então, na prática, o Bucks vai pagar o Lillard nos próximos 5 anos sem ele estar no time. E o Bucks fez isso para poder abrir espaço no cap agora, para poder acomodar esse contrato do Miles Turner. Se o Bucks não fizesse isso, não conseguiria pegar o Miles Turner. E se o Bucks não pegasse o Miles Turner, a chance do Giannis meter o pé seria grande. Ah, Luiz, você tá falando então que com o Miles Turner não tem mais chance do Giannis pedir troca? Não, eu acho que ainda tem chance. Mas na minha visão, a chance diminui. Porque o Miles Turner, segundo informações, foi um pedido do Giannis. O Giannis ajudou a recrutar o Miles Turner. Ah, Luiz, mas o Chris Haynes falou que o Giannis ficou chateado pela dispensa do Damian Lillard. Gente, vamos lá. O Chris Haynes é um cara, uma fonte confiável? É. Mas quando se trata de informações ligadas a Damian Lillard, eu tenho um pé atrás com o Chris Haynes. Por quê? Porque o Chris Haynes é amigo do Damian Lillard. Entendeu? Eu não duvido nada dele ter soltado essa informação, meio que pra tentar dar uma limpada na barra do Giannis, pra não prejudicar a imagem do Giannis perante o Damian Lillard, pra manter a boa praça. Entendeu? Eu não duvido, porque, sinceramente, cara, eu tenho sérias dúvidas sobre o Bucks fazer uma movimentação dessa e não avisar o Giannis, cara. Ainda mais porque uma movimentação dessa é pra exatamente fazer o Giannis ficar no time. Então você dispensar o Lillard sem falar com o Giannis antes, sem ter o aval do Giannis antes, é uma loucura. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Pra mim, o Giannis sabia e ele deu o aval dele, porque ele queria o Miles Turner. Essa é a leitura que eu faço. Tanto que outras fontes, como o Brian Windhorst, por exemplo, falou, porque assim, o Chris Haynes falou que o Giannis ficou chateado e que ninguém sabia de nada. Que o Giannis, que o Lillard ficaram sabendo da dispensa na hora. O Brian Windhorst, que é um cara que não tem ligação com nenhum das partes, falou que o Lillard sabia há uns 2 dias atrás. O Lillard já sabia que ele ia ser dispensado. E parece que o Lillard achou bom. Saíram alguns reports ontem falando que o Lillard ficou feliz com a decisão, porque agora ele pode tomar uma decisão mais tranquila sobre o seu futuro, né? Pode escolher onde jogar sem ter pressão por conta da questão do salário dele e tal. Entendeu? Então, eu acho que assim, é arriscado o que o Bucks fez, porque vai comprometer 20 milha do seu cap nos próximos 5 anos com um cara que não joga no time. É arriscado. No longo prazo, isso pode dar merda? Pode. Mas, olhando pro curto prazo, eu acho que o Bucks fez certo, mano. Eu acho que o Bucks fez certo. Porque vamos tentar pensar com a cabeça da diretoria do Bucks. A gente aqui, na nossa posição confortável, a gente pode chegar e falar, não, pô, o Bucks tem que trocar o Lillard, o Giannis mesmo. Troca o cara. Reconstrói. É muito tranquilo pra gente falar isso aqui. Agora, pra diretoria, não é uma decisão fácil, porque não é que você tá trocando qualquer cara. Você tá trocando o maior jogador da história da sua franquia. Você tá trocando um cara que falou várias vezes que queria ficar no time. Que quer ficar no time. E trocando o Giannis, você não só reforça um outro time, mas como você também diminui de forma brutal o interesse das pessoas pela sua franquia. Porque, mano, eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Giannis sair do Bucks, ninguém vai assistir jogo do Bucks. A não ser os torcedores e quem trabalha com a NBA. O fã casual não vai mais ligar a televisão pra ver um jogo do Bucks. A procura por ingressos vai diminuir muito também. E isso é algo que a gente fala pouco. A saída de um cara do tamanho do Giannis tem um impacto brutal em grana, receita, mídia, interesse. Fora que é aquilo, mano. Você tá tirando o maior ídolo da história da franquia da sua torcida. A gente viu isso acontecendo em Dallas com o Luka. Olha o impacto que teve.
Tanto que o Dallas perdeu de ingresso. Então, pensando com a cabeça da diretoria que não quer perder o Giannis, que quer manter ele, mano, foi um movimento, na minha opinião, acertado. Arriscado? Arriscado. Mas eu acho que o Bucks fez certo. Tira o Lillard do time, um cara que não ia jogar nessa próxima temporada e só Deus sabe como que ele vai voltar de lesão. Tomara que ele volte bem, rapaziada, mas é um Damian Lillard que vai voltar de lesão com 36 anos e não é uma lesão qualquer, é uma lesão de Aquiles, a mais séria que um jogador pode sofrer e que antes já havia sofrido a trombose. Então só Deus sabe como que o Lillard vai voltar, mano. Então você tira o Lillard que não ia jogar nessa temporada, traz o Miles Turner que tende a ajudar muito esse time, que vem talvez a sua melhor temporada da carreira em Indiana. Inclusive, né, meio que dá o chapéu no rival, né? Porque Pacers e Bucks construíram uma rivalidade forte nos últimos anos. E aí o Bucks vai lá e tira o terceiro melhor jogador do seu rival, né? Porque depois de Haliburton e Siakam, é o Miles Turner. O Bucks foi lá e tirou o cara. Então você traz esse cara, que era um desejo do Giannis, e aí você meio que aumenta a sua chance de manter o Giannis no time. Então, eu acho que o Bucks fez certo. Eles podem se arrepender no longo prazo? Podem, mas hoje a minha avaliação é de que o Bucks fez certo. E ontem eu falei sobre isso. Quando saiu a troca... quando saiu a contratação do Turner e depois saiu a dispensa do Lillard, eu falei, cara, pra mim foi um golaço de Milwaukee. E de fato, pra mim foi um golaço de Milwaukee. No curto prazo. No curto prazo, tá bom? Cara, o Pacers se fudeu porque perdeu o seu principal pivô. Perdeu o cara mais velho de casa, né? O Turner tava no Pacers há mais de 10 anos. Perde pro seu rival. E perde porque foi mão de vaca. Né? A informação é de que o... Aqui, ó. A informação é de que o Turner queria ficar no Pacers. Ele toparia aceitar 25 milhões por ano, o que é menos do que o Bucks deu. Só que o Pacers não quis. O Pacers não queria pagar mais de 22 milhões por ano num contrato de 4 anos. A oferta do Pacers foi de 66 milhões por 3 anos. Aí fica difícil, né, mano? Aí fica difícil. O jogador tem que pensar nele também, mano. Entendeu? E por que o Pacers tá com essa mão de vaca? Por quê? Porque não quer pagar Luxury Tax. Porque o Pacers é uma franquia que não paga Luxury Tax. Não gosta de pagar, é cultural. Só que na minha opinião, mano, num caso desse, onde você acabou de chegar nas finais, muito graças ao desempenho desse jogador, mano, não faz... É loucura você ficar de mão de vaquice e perder o cara, mano. Perder o cara de graça. O Pacers perdeu o Miles Turner de graça. De graça. Não pegou nada. Nada. E essa temporada do Pacers, mano, jogada no lixo. Sem Miles Turner e sem Haliburton, fodeu. Não vai brigar. Mesmo no leste mais acessível, eu duvido que o Pacers brigue. Pode chegar no playoff e tal, mas sonhar com mais uma final de conferência? Não vai rolar, mano. Não vai rolar. Ah, Luiz, mas e se repor a saída do Miles Turner? Vai repor com quem? Com o DeAndre Ayton? Inclusive tem um interesse, né? Pegar aqui. Ó. Existe um interesse. Informação do Jake Fisher é de que o Pacers entrou na briga pelo DeAndre Ayton. Que a disputa hoje tá entre Lakers e Pacers, né? E lembrando que o Pacers chegou a contratar o DeAndre Ayton, né? Quando ele era agente livre restrito, lá em 22, o Pacers contratou o DeAndre Ayton. Só que o Phoenix foi lá e igualou a proposta e manteve ele.
Então é um cara que o Pacers já teve interesse e tá interessado. Mas, mano, sério que o Aiton é quem vai suprir a saída do Miles Turner? Sério? Não vai, cara. Não vai. Então, pra mim, o grande perdedor mesmo de tudo que envolve o Miles Turner indo pro Bucks, Lillard dispensado, não é o Bucks, não é o Lillard, não é o Turner, é o Pacers. Se fudeu o Pacers, mano. Falando português correto, se fudeu. Perdeu o cara de graça pro rival e vai pra temporada meio que sem perspectiva, mano. Sem perspectiva. Loucura, cara. Loucura o que o Pacers fez, mano. É loucura, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável.